Olá, seja bem-vindo ao primeiro episódio do Educa Chapecó Podcast, o podcast da Secretaria Municipal de Educação de Chapecó. Eu me chamo Celina. E eu me chamo Diego. Hoje nós vamos conversar com a Regina, que é gerente do setor de educação infantil, e com a coordenadora do setor Giamara. Elas irão falar sobre o projeto Ciranda Literária na Educação Infantil, que está sendo desenvolvido na educação infantil da Rede Municipal de Chapecó. Sejam bem-vindas, meninas. É um prazer receber vocês aqui no estúdio, no Educa Chapecó Podcast. Oi, eu sou Regina. Estou muito feliz em fazer parte desse momento, compartilhar sobre o projeto Ciranda Literária na Educação Infantil, seus objetivos, ações e resultados positivos encontrados até o momento. Olá, meu nome é Giamara, sou coordenadora do setor de educação infantil e estou aqui juntamente com a gerente Regina para falarmos um pouquinho mais sobre o projeto Ciranda Literária na Educação Infantil, que é um projeto que vem sendo desenvolvido enquanto rede municipal, que envolve as instituições que atendem à educação infantil. Então, meninas, para começar a nossa conversa, vocês poderiam nos explicar qual é a importância da literatura na educação infantil, uma vez que ela é o tópico desse projeto? Então, aí são vários fatores, vários benefícios da literatura na educação infantil. A literatura e o hábito da leitura contribui com o desenvolvimento da criança desde a primeira infância. Livros infantis podem ser grandes aliados na educação, mesmo daqueles pequenos que ainda não aprenderam a ler. Além de contribuir para o desenvolvimento criativo, também colabora para a criação de laços entre família, escola. O ato de leitura em si traz muitos benefícios, independente do assunto do livro. O tom, a voz. Também nele também a gente sabe que estimula a curiosidade, a imaginação, a criatividade, favorece a aprendizagem da escrita. Lá, a introdução da escrita na educação infantil começa com a literatura infantil. Desenvolve a atenção, a concentração, pois a criança, quando ela está na literatura, ela está imersa no livro, ela se concentra, ela já consegue fazer interpretações, criar em cima do livro. Ela cria conexões. Nossa, Regina, só benefícios então, né? Trabalhar com a literatura infantil já desde a criança bebê, né? Bom, nós sabemos que o documento norteador da educação brasileira hoje é a BNCC, certo? Ela traz um conjunto de competências e habilidades que, quando cumpridas, garantem o percurso formativo. Então, como que a literatura, como que ela potencializa o percurso formativo das crianças, dos bebês, das crianças bem pequenas e pequenas? Não há necessidade de forçar qualquer atividade, mas a aprendizagem vem naturalmente na literatura. Outra dica importante é que a leitura faz parte da rotina da criança, na rotina da educação, que torna um momento ainda mais natural. A criança, desde o bebezinho com 0 a 1 ano, eles precisam explorar os livros. Hoje existem infinidades de livros de diferentes materiais, de plástico, de tecido, diferentes texturas, para a criança manusear, para a criança ter o contato com o livro. Falar em voz alta, fazer as crianças emitir gestos em relação à história. Então, são várias indicações desde o bebê, explorar as formas, a criança manusear, dar o contato. Não, o livro precisa manusear, contato, virar a folha. Explorar desde a capa com os pequenos, o que eles entendem da capa. E com 4, 5 anos, a pré-escola, ele já consegue fazer interpretações. Inclusive, tem estudos que falam quando uma criança entender a história, no começo, meio e fim, a criança já está pronta para se apropriar da produção escrita e da leitura. Então, são vários, essa caminhada, né, o contato, o explorar as imagens, deixar a criança dialogar com a história também. Então, oferecer também para a literatura não somente um tipo de livro, mas os diferentes gêneros textuais. Um dia apresentar uma lenda, outro dia uma história em quadrinhos, um conto de fadas. Então, esses inúmeros recursos que nós temos para estar oferecendo para as nossas crianças, para ter esse mundo de magia
e de encantamento, que é a porta inicial para esse processo de alfabetização e de amor pela leitura. É lá, na primeira infância, que a criança adquire o gosto pela leitura. Legal, Regina. E até aqui a gente fala, né, da BNCC, dos nossos tópicos, né, que tem o nosso documento norteador. Mas, enfim, a gente queria saber, assim, na escola a gente tem esse trabalho. E a família, como que ela pode contribuir com isso, né? Com essa formação, com esse despertar esse gosto da leitura pelo bebê, pelas crianças, né? Os bebês, as crianças pequenas e bem pequenas, né? Uma vez que formos pensar, até os 4 meses, isso, né? A criança está com a família. Nesse momento, ela já pode ser apresentada aí para a literatura, né? Então, as experiências de qualquer criança com a leitura podem ser decisivas para a sua criatividade, socialização e desenvolvimento na escrita e na leitura. Para tanto, os pais podem e devem fazer parte desse momento, e a leitura em família pode ser potencializar tudo isso que nós falamos até então. Portanto, desenvolver dentro do lar pode ser uma prática muito interessante para a criança e os adultos. Ali se cria vínculos, ao gosto pela leitura. Então, a leitura do convívio familiar é a prática que estimula a leitura de forma lúdica e participativa. Então, é um momento especial, que nem eu falo, desligar as telas e abrir um livro. Com certeza vai fazer a diferença para a vida dessas crianças. Então, os pais devem saber que a primeira infância que é o momento mais importante, é esse contato com essa aprendizagem, os primeiros anos são fundamentais. Legal, Regina. Então, a hora de falar aqui com a Giamara. Giamara, conta para nós, assim, que tá mais no começo do projeto, né? Como que surgiu a ideia para criar o projeto Ciranda Literária? Como vocês observaram essa necessidade? E gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, Diego, esse projeto, Ciranda Literária na Educação Infantil, ele surgiu com o objetivo de atender a educação infantil do município de Chapecó. Nós temos 68 instituições que atendem esse nível entre EBMs, CEINs da cidade e CEINs do campo. Então, esse projeto ele foi pensado para atender as diversidades de realidade social que nós temos enquanto educação de Chapecó. O que nós observamos no decorrer dos últimos tempos, né? A utilização gradativa do uso de telas, né? Cada vez mais intensificada também. E o afastamento das questões literárias, né? A questão de livros, manuseio de livros e o interesse pela leitura. Porém, também nós temos a questão das famílias, né? Algumas famílias, elas possuem um acesso mais enfático nessas questões e outras famílias, enfim, elas não têm este acesso. Então, este projeto, ele surgiu em 2022, no ano passado, e ele foi pensado enquanto setor de educação infantil. O lançamento se deu no mês de setembro, no CEIN Aquarela, onde foram entregues kits literários, tanto para as crianças quanto para os professores. Então, estes kits, num total de 340 kits, chamados Tesouro das Letras Mágicas, eles vieram realmente para atender todas as turmas da educação infantil vigentes em 2022. Cada kit, ele possui 45 obras literárias de inúmeras variedades, de gêneros textuais diversos. Nós temos, enfim, fábulas, poemas, rimas, contos, ou seja, uma diversidade imensa. E esses kits literários, sendo um para cada turma, eles ficaram nas instituições de modo que as crianças pudessem ser protagonistas desse processo, a partir da exploração, da contação de histórias, dos momentos que os professores eles foram pensando a partir do seu planejamento, das ações pedagógicas. Então, para realmente facilitar, né, e incentivar as crianças no gosto, né, pela leitura. Que legal, Giamara. Esse projeto, eu acompanhei, eu lembro da entrega, né, simbólica dos kits e da alegria das crianças. A criança ama a história. E eu me recordo, assim, que foi um dia muito bonito, muito marcante. E o início de tudo isso, né? Então, a gente vê o material, a gente acompanha nas escolas, no CEINS, quando nós visitamos, nós vemos o material, nós presenciamos as crianças manuseando e as professoras, né, os professores se relacionando e elaborando projetos, atividades para desenvolver, né, esse gosto pela literatura que é
tão importante. Especialmente, né, nos dias atuais, como vocês falaram, em que muitas vezes as crianças, as atividades das crianças, seja em casa, especialmente em casa, se resumem a telas, né? E meninas, quais são os projetos, ou melhor, quais são as ações deste projeto agora pro restante do ano, né? Já estamos aqui na metade praticamente, né? O que vocês estão projetando aí? Quais são as próximas ações? Então, o que nós prevemos agora para 2023 enquanto projeto Ciranda Literária na Educação Infantil? Nós, enquanto um dos objetivos, foi realmente idealizar a Semana da Literatura Infantil. Então, a Semana da Literatura Infantil, ela aconteceu do dia 17 a 21 de abril deste ano. As instituições, elas já desenvolvem cotidianamente ações voltadas à questão da literatura, dessa questão da exploração de livros, da diversidade textual. Porém, esta semana foi intensificado mais essas ações. Foi enviada uma orientação enquanto setor de educação infantil para que se proporcionasse naquela semana diversidade, algo mais intenso, como eu falei, realmente para as crianças estarem inseridas naqueles contextos de exploração. O que nós, além dessas ações, o que nós, enquanto educação infantil, orientamos enquanto trabalho pedagógico? Várias instituições já desenvolvem, no decorrer do ano letivo, projetos institucionais, ou seja, maletas literárias, sacolas literárias, contação de histórias nos dias da família, né? Ou seja, o ano todo são realizadas ações. Porém, nesse ano também nós gostaríamos muito que as instituições, né, elas desenvolvessem essas ações voltadas à questão familiar, né, que envolvessem as famílias também. Então, essas ações, sacola literária, maleta literária, enfim, elas estão também voltadas para a participação das famílias neste projeto. Além disso, outras ações elas estão sendo projetadas. Então, como o projeto foi lançado em 2022, este ano 2023 ele está com um pouco mais de ênfase. Então, é um projeto que ele vai permitir, no decorrer dos outros anos também, que sejam feitas outras ações. Como nós temos os materiais, os livros que foram adquiridos, então, posterior a isso também, a Secretaria de Educação, juntamente com o setor de educação infantil, vai propiciar outros elementos, outros objetos de exploração também, para intensificar cada vez mais o gosto pela leitura. Lembrando também que a educação infantil ela faz parte do percurso formativo. Então, a Secretaria de Educação, ela atende a educação infantil e ensino fundamental. Então, o nosso foco enquanto atendimento são esses. Porém, isso se dá continuidade lá no ensino fundamental também. No primeiro ano, então, realmente é posto em prática a questão da alfabetização, da literacia e numeracia. Mas o objetivo realmente é que as crianças que estão vivenciando a educação infantil, que estão passando por esse processo de desenvolvimento e aprendizagem, já tenham esse contato. Porque quando realmente chegue esse momento, que realmente o processo se consolide da melhor maneira possível. Legal, Jamara. Então é isso, pessoal. A gente tem aqui um projeto importantíssimo, né, aplicado na educação infantil, como a Jamara colocou. É um reflexo muito importante lá no ensino fundamental, e a gente vem discutindo muito aqui a importância da leitura, né? Muitas ideias surgiram, depois a Celina vai falar um pouquinho. E nós queremos agradecer Regina, a Jamara, por estarem aqui conosco, falando um pouquinho sobre a Ciranda Literária na Educação Infantil. E, bom, teremos novidades, e a gente fica muito feliz de ter vocês aqui. Nós agradecemos esse espaço. E que esse projeto, ele vai, e como nós falamos, ele não tem fim. A literatura, o projeto literário, ele não tem fim. A gente quer que seja uma rotina em sala de aula, seja uma rotina presente nos nossos espaços, principalmente na educação infantil. Então, eu agradeço por estar socializando com as famílias, com os professores, esse projeto tão fantástico que é a da educação infantil, juntamente com a Secretaria de Educação. Agradecemos, então, a todos que participaram, enfim, desse podcast, Celina, Diego e Regina, e esperamos, enfim, que essa fala, essa gravação, ela chegue, então, até os professores, até as famílias, até as crianças, e
como a gente sempre fala, nós estamos aqui pelas nossas crianças da educação infantil. Então, é mais uma ação pensada enquanto Secretaria de Educação, enquanto setor de educação infantil, realmente para garantir e consolidar o desenvolvimento e a aprendizagem das nossas crianças. Um abraço. E para finalizar o nosso primeiro episódio, nós queremos convidar você e sua família para ouvir a série de histórias infantis que o setor de educação infantil da SEDUC preparou com muito carinho para nossas crianças. As histórias são contadas por meios de diferentes gêneros textuais. Algumas dessas histórias fazem parte do kit Tesouro das Letras Mágicas, que foi adquirido no ano passado pela Secretaria e distribuído para todas as turmas da educação infantil. Toda semana, vamos lançar uma nova história. Então fica ligado e acompanhe os novos episódios dessa série que será repleta de personagens, aventuras, curiosidade e fantasias. Até a próxima!